Começamos então com a fala do Vicente. Vicente Barão Mussi é psicoterapeuta junguiano, mestre em psicologia, coordenador do grupo de estudos Psique e Política, gosta de usar nomes de música no título de suas palestras e conjuga pueriscênix com seus cabelos grisalhos e o seu corpinho de recém-feitos 30 anos. Começamos com a fala do Vicente, que é Chega de Mentiras, evidências do falso casamento entre neoliberalismo e individuação. Vai lá, Vicente, manda bala. Obrigado, Neto, pela sua apresentação carinhosa. De fato, gosto de usar nome de música nas falas. Ano passado fomos de Cazuza e esse ano fomos aí de Chitãozinho e Chororó, né? Né? É deles, né? É porque a música é maior, né, do que os autores, né? Mas, enfim. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês a apresentação. Só um minuto. Tá. Nesse momento eu não consigo mais vê-los. Vocês estão vendo e me ouvindo bem? Sim. Sim, tranquilo. Sim. Legal. Sim. Beleza. Então vamos lá. Bom, a minha ideia é tentar... depois que eu criei o título, eu senti que ele ficou pretensioso demais para 35, 40 minutos de fala. Porque eu teria que fazer toda uma retomada histórica das bases do neoliberalismo, da filosofia do neoliberalismo, para poder explicar como o neoliberalismo ele é vendido como o sistema ideal, como o melhor sistema possível para que o sujeito possa se desenvolver nas suas máximas potencialidades. O que poderia ser interpretado erroneamente como um sistema ideal para o processo de individuação. E eu vou tentar, então, fazer algumas analogias entre o sistema liberal e o que é entendido na psicologia analítica como individuação, para a gente perceber como esse casamento ele é um falso casamento. Bem, para iniciar, eu quero definir o que é neoliberalismo. Então, as discussões acerca do neoliberalismo, elas começam a se dar na década de 30. A proposta neoliberal debatida no colóquio Walter Lippmann, que foi, digamos, um marco para a proposta neoliberal em 1938, era de que o Estado ele deveria intervir para reeducar as pessoas a se tornarem empreendedores de si. E para que as pessoas internalizassem a racionalidade econômica como a única racionalidade possível. Então, o neoliberalismo ele não se configura desde o início, desde lá da década de 30, como uma teoria meramente econômica. Mas ele se configura como uma teoria que vai intervir diretamente na configuração dos conflitos sociais e na configuração psíquica dos indivíduos. Bem, quais são as principais características, né? Quais são as principais definições do neoliberalismo? Primeiro, ele é a construção política da sociedade de mercado, ou seja, é uma sociedade organizada a partir da ideia do mercado como centro. Ele é a organização política que reflete uma dupla norma, a lógica da concorrência e do modelo de gestão
da empresa privada. Eu vou desenvolver isso um pouco melhor mais para frente. O neoliberalismo possui como premissa transformar em mercadoria vivências humanas que antes estavam fora do mercado. E introduzir a lógica do mercado em esferas da vida que não pertencem ao mercado. Ou seja, no neoliberalismo, absolutamente tudo se torna mercadoria. Tudo. Afetos se tornam mercadoria, sofrimento se torna mercadoria, meio ambiente se torna mercadoria e por aí vai. Bem, quem é o sujeito do neoliberalismo? Como que o neoliberalismo define a sua ontologia? Ou seja, né, para o neoliberalismo, qual é a natureza do ser humano? Bom, entende-se então, a partir da filosofia neoliberal, que o que move o ser humano é a busca pela vantagem individual e pela maximização do prazer. Esse sujeito é um sujeito racional, ou seja, entende-se que as escolhas que o sujeito neoliberal faz são sempre escolhas racionais. Porém, tem um detalhe aqui. Essa razão, ela precisa necessariamente ser a razão de mercado. Bem, seguindo a ideia de que o que move o ser humano é a busca pela vantagem e a maximização do prazer, o egoísmo, ele é uma virtude. E o egoísmo aqui se contrapõe ao altruísmo, considerado pelo neoliberalismo como uma falha moral. O altruísmo é uma falha moral. E o mercado, ele então é concebido como o espaço de realização possível do bem-estar, pela via da acumulação crescente de riqueza e da satisfação individual. Bem, esse sujeito, para que ele possa, então, exercer todas essas virtudes, né, de buscar pela sua vantagem individual, de maximizar o seu prazer, de acumular riqueza, esse sujeito ele precisa, de acordo com o neoliberalismo, ser livre. Vamos entender, então, o que o neoliberalismo compreende como liberdade. Bem, a liberdade para o neoliberalismo é a ausência de coerção externa. Porém, essa coerção externa é entendida como a total independência do indivíduo em relação aos outros. O que isso quer dizer? A grosso modo, que qualquer interferência do outro, seja esse outro o Estado, seja esse outro o seu vizinho, seja esse outro um professor, seja esse outro qualquer outro, é compreendido como uma coerção. Ou seja, o neoliberalismo ele pressupõe a ideia de um sujeito que é absolutamente independente dos outros e de um sujeito que não deve depender dos outros. Um sujeito que deve se abster da relação e de ser afetado pelo outro. Bem, esse conceito ele é nomeado como liberdade negativa. Por quê? Negativa porque pressupõe a ausência de uma coerção externa. E nesse conceito está implícito um modelo de sujeito que é aquele que é um indivíduo independente dos outros, não submetido a norma alguma e, como tal, sempre pensado em uma relação de exclusão mútua com o outro. Isso é de extrema importância para a gente entender o argumento aqui hoje. Esse sujeito ele é pensado em uma relação de exclusão mútua com o outro. Ou seja, um sujeito só é livre
se ele está excluindo o outro, excluindo a alteridade. E também, essa liberdade, ela é a autonomia, quer dizer, a autonomia é entendida como o poder de escolher as próprias regras, ou seja, o sujeito livre só é um sujeito que pode ele próprio escolher as próprias regras. Bem, a gente pode observar durante a pandemia quais são as consequências desses sujeitos livres que podem escolher as próprias regras, né, e não estar submetido a nenhuma norma coletiva. Bem, como garantir essa tal liberdade negativa, que é a liberdade desenhada pelos teóricos do neoliberalismo? Bom, o Estado, então, ele deve garantir as liberdades individuais a partir de duas ações principais. A primeira, a garantia da propriedade privada. E a segunda, a ordem do livre mercado. Ou seja, o Estado é aquele que deve garantir a qualquer custo, inclusive o custo da própria vida, a propriedade privada e o livre mercado. Ou seja, a filosofia que embasa, né, a âncora do neoliberalismo, coloca a propriedade privada acima da vida e coloca a ordem do livre mercado acima da vida. Isso ajuda a gente a entender como, por exemplo, assentamentos inteiros, famílias inteiras podem ser despejadas e ficarem na rua durante uma pandemia. Por quê? Porque a propriedade privada ela está acima da vida. Tá? Esse é só um exemplo para a gente entender como opera essa dinâmica. Bem, e a busca pela liberdade, ela deve ser sempre individual. Entende-se que a submissão ao coletivo é abrir mão da liberdade. Nesse sentido, o altruísmo é uma falta moral, pois nele o indivíduo abre mão de buscar sua própria liberdade por meio da conquista de bens. A gente começa a perceber, então, que o neoliberalismo, mais do que uma teoria econômica, ele é uma engenharia social. O neoliberalismo é uma economia como o modo de gestão de si e dos outros. Ou seja, o próprio sujeito passa a se pensar como um homo economicus. Todas as relações passam a ser pensadas como relações que vão me dar lucro ou prejuízo. Aonde eu coloco a minha energia é entendido como um investimento. Então percebam que nomes, conceitos, ideias que pertencem ao campo da economia começam a ser internalizados como parte do nosso dia a dia. O nosso vocabulário passa a ser um vocabulário muito mais econômico do que a partir de qualquer outra racionalidade. Bem, a racionalidade do mercado, então, se torna a única possível. A interação social é totalmente baseada na dinâmica do mercado. E o outro, ou seja, a alteridade, né, esse outro que aparece para mim como um estranho, como um não eu, ele adquire 3 lugares específicos. Ou ele é um vendedor, ou ele é um comprador, ou ele é meu concorrente. Então percebam que o neoliberalismo impõe aos sujeitos uma relação com o outro que nunca coloca esse outro como uma alteridade igual a ele, mas é sempre um vendedor, um comprador ou um concorrente. Bem, percebam então que o neoliberalismo ele arquiteta uma passagem de uma economia, né, da economia para uma psicologia. Vamos ver como que isso se dá possível. Aqui está uma citação do Vladimir Safatli no livro Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico. A passagem do campo da economia
para o psíquico e o desenvolvimento do empreendedor de si só era possível a partir da internalização de predisposições psicológicas, visando a produção de um tipo de relação a si, aos outros e ao mundo, guiada através da generalização de princípios empresariais, de performance, de investimento, de rentabilidade, de posicionamento para todos os meandros da vida. Dessa forma, a empresa poderia nascer no coração e na mente dos indivíduos. Ou seja, todo sujeito agora é uma empresa e deve se pensar como uma empresa. Bem, vamos entender agora quais foram as principais medidas implementadas pelo neoliberalismo no mundo todo e quais foram os efeitos dessas medidas na psique coletiva. Bem, uma das principais implementações do neoliberalismo é um Estado forte para quebrar o poder dos sindicatos e movimentos operários, para controlar o dinheiro público e cortar os encargos sociais e os investimentos na economia. Ou seja, quebra-se qualquer possibilidade de articulação dos trabalhadores como classe e promove uma migração do dinheiro investido na sociedade e na economia a partir do Estado para o campo do privado. O que isso produz na psique coletiva? Um enfraquecimento do senso de pertencimento e comunidade. Ou seja, se o sujeito trabalhador não pode se reconhecer mais como classe, ele não pertence a lugar nenhum. Ele só pertence a si próprio. Ele é um empreendedor de si mesmo. E também vulnerabilidade social e psíquica. Por quê? Se eu não tenho um Estado que me fornece as condições mínimas e básicas de sobrevivência e eu não tenho um coletivo de iguais no qual eu posso me ancorar, eu estou vulnerável. Aqui tem uma citação do Samuel Kimball no livro Narrativas Fantasmas. Como humanos, apoiamo-nos e estamos simbioticamente vinculados à necessidade de sentir que pertencemos. Somos mantidos e respeitados por nosso grupo de referência, de outras pessoas relacionadas, dentro das quais desenvolvemos nossas identidades individuais. Ou seja, ou o ser humano se organiza em comunidades e resgata o senso de pertencimento, ou a sua condição de vulnerabilidade psíquica vai se colocar à frente. Bom, segunda medida neoliberal que eu trago para vocês hoje. Restauração da taxa de desemprego para quebrar o poderio dos sindicatos, diminuir salários e o poder de negociação do trabalhador, além da individualização do desemprego. Ou seja, enquanto o capitalismo liberal clássico pressupunha o pleno emprego, o neoliberalismo ele pressupõe o desemprego estrutural. Porque, mantendo uma taxa média de 10% da população desempregada, você consegue segurar o salário embaixo, você consegue desarticular o poder de barganha do trabalhador para com o patrão, e você também, junto com isso, a cereja do bolo, você cria toda uma narrativa mítica que transforma o desemprego estrutural em culpa sua. Ou seja, se você hoje está desempregado, não é porque tem toda uma política que estrutura esse desemprego. Não. Você está desempregado porque você não se esforçou suficientemente. É a inserção social da narrativa neoliberal do self-made man, do empresário de si mesmo. Aqui, o empresário ele é vendido pelo neoliberalismo como um desbravador, que na sua missão mais profunda visa a redenção moral da sociedade. E aqui, novamente, o outro não é mais meu aliado,
mas é o meu concorrente. Mais uma, terceira. Reforma fiscal para incentivar os investimentos privados, reduzindo os impostos sobre o capital e sobre as fortunas, e aumento dos impostos sobre a renda individual. Portanto, sobre o trabalho, o consumo e o comércio. Ou seja, o neoliberalismo sufoca a classe média e a classe mais pobre e miserável com impostos sobre os bens de consumo básicos e alivia as contas para quem detém muito poder financeiro, porque esses sujeitos estão protegidos de suas fortunas com isenções de muitos impostos que poderiam ser cobrados dessa classe. Bem, o que isso vai produzir na psique coletiva? Vai produzir um ressentimento em relação ao Estado, como o grande vilão da prosperidade. Ou seja, se eu não estou prosperando, e veja que aqui já está internalizado a narrativa do empresário de si mesmo, né? Se eu não estou prosperando, a culpa é do Estado que me cobra impostos. E aí há todo um movimento social que se volta contra o Estado e que passa a eleger o Estado como próprio inimigo. E ao eleger o Estado como próprio inimigo, a gente abre caminho para a eleição de antipolíticos. E quem foi a figura que personificou a antipolítica na última eleição? O nosso atual presidente. Vamos lá. Mais uma medida para a gente analisar. Um Estado que se afaste da regulação da economia, deixando o mercado com sua racionalidade própria, para que se regule. Portanto, para tanto, a abolição dos investimentos estatais na produção, a abolição do controle estatal sobre o fluxo financeiro e uma legislação antigreve e um vasto programa de privatização. Essa medida convoca a racionalidade do mercado como um modo de ser no mundo. Ou seja, a sociedade só pode se organizar a partir da racionalidade do mercado. Fora da racionalidade do mercado, há falhas morais ou ignorância. Tá? Então, é isso que é vendido e é assim que a psique do sujeito atravessado por essas medidas neoliberais vai processando essas informações. Falei que era a última, mas não era. Vamos lá. Mais algumas medidas. Aqui eu trouxe 4 medidas para a gente pensar nos efeitos psicológicos dessas 4 juntas. Impedimento do trabalho, dos conflitos e das contradições sociais, econômicas e políticas. Ou seja, o Estado neoliberal ele impede que a sociedade trabalhe os seus conflitos. Ele impede que a sociedade dialogue os seus conflitos. Ele impede, inclusive, que os conflitos venham à tona. Como que ele faz isso? Bem, através de uma força policial que não permite com que determinados grupos marginalizados que visariam a ascensão do conflito, né, que trariam o conflito à consciência, não permite com que esses grupos apareçam, né, através de uma forte repressão policial nas comunidades. Bem, além disso, há uma culpabilização, ou seja, cria-se um bode expiatório de terceiros, ou seja, imigrantes e refugiados passam a ser os grandes culpados pelo desemprego. Né? Então, quando falha a narrativa, o discurso de que você está desempregado porque a culpa é sua, cola a narrativa de que você está desempregado porque tem um imigrante e um refugiado que está ocupando essa vaga de emprego que seria sua. E isso isenta o Estado da sua responsabilidade. Bem, a construção da narrativa neoliberal, ela se dá muito por meio da grande mídia. Como a Vera comentou na palestra dela,
tá lá a Globo News todo dia falando, tem que fazer reforma, aonde estão as reformas. Percebam que a grande mídia bate no Bolsonaro no combate à pandemia, à Covid, nas medidas do Bolsonaro em relação à Covid. Mas em nenhum momento a mídia questiona as reformas que são absolutamente inumanas, desumanas, perversas e sádicas contra a população mais pobre. E a disseminação midiática do medo como afeto primário. Bom, aonde que a gente observa a disseminação do medo? Nos programas policiais, no programa do Datena, no programa do Siqueira Júnior, né, na sensacionalização da violência, na fetichização da violência, sempre, percebam que essa violência é sempre a violência de um negro, de um pobre, de um traficante. Quando é um jovem branco de classe média, ele é apenas um estudante de universidade particular que, por um equívoco do destino, cometeu um erro. Bem, o que isso produz? Isso produz uma manipulação do ódio. A manipulação do ódio produz na nossa psique uma divisão entre aquilo que é bom e aquilo que é mal, uma divisão entre aquilo que é certo e aquilo que é errado. Eu estou chamando isso de maniqueísmo psíquico. E o maniqueísmo psíquico produz a morte da imaginação moral. Se a gente não consegue imaginar moralidades diferentes para situações diferentes, a gente perdeu a capacidade de se articular enquanto uma sociedade política. A morte da imaginação moral é também a morte da política. Bem, por que o neoliberalismo nos impõe esse modo de organização? Bem, porque o conflito e a contradição que são inerentes ao sistema, eles quebram o imaginário mítico de uma sociedade una, pacífica, ordeira e não violenta. Nesse sentido, a violência fica delegada somente à periferia e à favela. Aqui eu trago mais uma citação do Samuel Kimball em relação a esse tema. Quando o medo se torna o afeto primário que organiza o mundo, ele leva ao bode expiatório. As projeções coletivas de sombra tornam-se, então, uma espécie de contágio e signos totêmicos de identificação de grupo, como slogans, colapsam o espaço cultural e o discurso em uma linguagem de sinais coletiva, indicando apenas ameaça. Ou seja, tudo que se encontra à esquerda da extrema-direita é a grande ameaça do comunismo. Sob tais circunstâncias, a relação criativa entre o consciente e o inconsciente, que caracteriza a imaginação moral e a consideração de uma gama de opções complexas, é substituída por uma divisão marcada e uma tendência ao pensamento preto e branco, o maniqueísmo psíquico, novamente alimentada por um medo não examinado das diferenças. Por quê? Porque se o outro ou é meu comprador, ou é meu vendedor, ou é meu concorrente, eu não consigo enxergar esse outro como outro, eu não consigo examinar o que o diferencia de mim, mas também aquilo que o torna igual a mim. Bem, nasce então o sujeito empresa, né? O empreendedor de si mesmo, o self-made man, é um sujeito empresa. E esse sujeito empresa possui algumas características. Primeiro, um crescimento do individualismo, a rejeição dos elos de pertencimento, a busca pela liberdade individual e não coletiva, busca tal que vem acompanhada de insegurança, porque, veja, esse sujeito livre do neoliberalismo, ele é um sujeito deslocado da comunidade, ele é um sujeito retirado da comunidade, ele é um sujeito que não pertence a comunidade nenhuma. Logo, esse sujeito está sozinho. Todo mundo que está sozinho
sentem um pouco de insegurança. Bem, isso também promove a indiferença com o outro e com o coletivo. Se o que interessa é somente eu, e se eu dependo somente de mim mesmo para prosperar, o outro e o coletivo já não me importam. Bem, vamos falar um pouco então do que seria a individuação neoliberal. Bem, o Jung define individuação como o processo de tornar-se quem se é. Para o neoliberalismo, desde que seja de interesse ao capital, desde que funcione a partir da racionalidade do mercado. Bem, no processo de individuação, suporta-se a tensão dos opostos. No neoliberalismo, isso é feito por meio da identificação projetiva, ou seja, eu divido o mundo entre objetos bons, objetos maus, projeto para fora tudo aquilo que é mal, conservo em mim, ou projeto num mito tudo aquilo que é bom. Bom, o Jung diz que a individuação é um processo e não um alvo a ser alcançado. Cada novo nível de integração deve submeter-se a uma nova transformação para que o desenvolvimento se realize. Vejam que o Jung aqui está falando de transformação. Bom, a acumulação, que é o imperativo moral do neoliberalismo, é inimiga da transformação. Tudo aquilo que se acumula não transforma. Ou seja, na própria raiz do neoliberalismo há um impedimento da transformação. Se há um impedimento da transformação, não tem processo de individuação acontecendo. Bem, como que a gente pode pensar esse trabalho, né, um trabalho de individuação na clínica a partir dessas considerações feitas acerca do neoliberalismo? Bom, inicialmente, a gente precisa entender que o trabalho de conscientização, sendo essa conscientização dos complexos do sujeito, da sua própria sombra, ou sendo essa conscientização política, ele perpassa necessariamente pela simbolização da alteridade. Sem outro, não tem conscientização. Eu preciso do outro para me tornar consciente de quem sou. Agora, se o outro ou é meu comprador, ou meu vendedor, ou meu concorrente, não tem outro. Não tem símbolo da alteridade. Muitos dos sintomas experienciados pelos pacientes pertencem ao corpo político, no qual esse sujeito está inserido, e não somente em sua subjetividade particular. Nesse sentido, as ideias de anima mundi, alma do mundo, e complexo cultural são uma resistência ao projeto neoliberal. Ou seja, eu preciso trabalhar na minha clínica, eu preciso ouvir mais aquilo que esse sujeito expressa de sintomas da alma do mundo e menos como esse sujeito veja, o sofrimento existe. A questão é, eu deixo de individualizar esse sofrimento e localizo a dor, a raiz do sofrimento na alma do mundo. Ao fazer isso, eu desloco a internalização do sintoma para fora. Ou seja, a alma do mundo está doente. Essa alma do mundo me afeta enquanto sujeito. Tá? Essas ideias precisam necessariamente de novos conceitos para self e individuação. Por quê? Porque a ideia de um self, inicialmente desenvolvida pelo Jung como um centro organizador da psique, acaba, de alguma forma, individualizando e transformando todo e qualquer sintoma em um recurso para o processo de individuação do sujeito, sendo que muito do sofrimento do sujeito não pertence ao seu processo de individuação,
mas pertence a uma individuação da comunidade, pertence à individuação de algum sintoma da alma do mundo. Então, para a gente pensar um sujeito expandido, um sujeito comunitário, um sujeito em relação com o outro, talvez uma nova ideia de self possa nos auxiliar. E aonde que a gente vai buscar essa nova ideia de self? No Hillman, onde no livro 100 anos de psicoterapia e o mundo está cada vez pior, ele nos apresenta essa ideia de um self como interiorização da comunidade. E eu trouxe 2 citações para a gente fechar essa reflexão. Eu vou lê-las para vocês. Se o self fosse definido como a interiorização da comunidade, as fronteiras entre eu e o outro seriam muito menos claras. Eu estaria comigo mesmo quando estivesse com outros. Eu não estaria sozinho quando estivesse caminhando, meditando ou em meu quarto, imaginando ou trabalhando os meus sonhos. Na verdade, eu estaria longe de mim mesmo. E os outros não incluiriam somente outras pessoas, porque a comunidade, do modo como a vejo, é algo mais ecológico, pelo menos mais animista. É um campo psíquico. E se não estou num campo psíquico com outros, com pessoas, prédios, animais, árvores, eu não existo. Então, não se trata de penso, logo existo, cogito ergo sum, como disse Descartes. Mas, como ouvi outra noite, convivo, logo existo. Convivo, ergo sum. E para finalizar, mais uma citação. A única forma que vejo de justificar o termo individuação nos dias de hoje é estendê-lo à individuação de cada momento da vida, de cada ação, de cada relacionamento, de cada objeto. A individuação dos objetos. Não se trata apenas da minha individuação, dessa que acredita num self interior, afasta a minha atenção do mundo e a desloca para o meu processo, para a minha jornada. Se não começarmos a especular e a experimentar a individuação expandida ao mundo dos objetos, a ideia continuará presa do capitalismo privado, que investe no crescimento da minha propriedade particular, eu mesmo, na alma que é muito minha, na minha jornada pessoal e meu diário trancado em algum esconderijo. Ou seja, para o Hillman, não existe individuação que não seja política. Bem, eu usei essas referências na minha fala e consegui me ater aos meus 40 minutos. Obrigado, pessoal.